Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3. Mas hoje eu estou aqui com alguns amigos meus, que são a Miriam e o Gui. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Que bom estar mais uma vez com vocês para estudarmos um pouquinho sobre essa lição que é bem interessante. Bom dia, pessoal, tudo bem? É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez para participar da lição com vocês. Muito bom. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a controvérsia, não, né? Controvérsias. Esse foi o título da lição. E o verso para memorizar, alguém quer ler para mim, por favor? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Esse verso é muito interessante porque existe ainda muitas pessoas com dúvidas sobre para que o sábado, né? O sábado é só para ficar sentado, sem fazer nada e tudo mais. E esse é um de tantos outros versos que tem para nos mostrar que é justamente ao contrário, né? Jesus fez o sábado para que a gente pudesse ter um dia para descansar. Porque, igual a gente estava comentando há pouco tempo atrás aqui, Satanás tem sugado tanto o nosso tempo que se a gente não trabalha, a gente não consegue nem sobreviver. Só que aí vira aquela bola, né? O trabalho, a carga horária é grande, aí tem que ir no mercado, aí vira aquela correria louca. Então, graças a Deus, foi um carinho especial de Deus pra gente essa questão do sábado. Eu costumo dizer, Isabela e Guilherme, o seguinte: imagine que você está super cansado, andou muito, está estafado da correria da semana. E aí você está passando por uma praça e no meio dessa praça tem um sofá. E a pessoa te convida a sentar e relaxar um pouco. Automaticamente, quando você senta ali, parece que o peso diminui. Você descansa. O sábado é como se fosse esse sofá para descansarmos. O Senhor nos deu de presente o sábado, porque como nosso Criador, Ele sabia das necessidades que nós, como seres humanos, criaturas, necessitaríamos. Não sei se vocês têm essa sensação, mas quando chega na sexta-feira, meu corpo já descarrega, tipo assim, calma, que tá chegando o sábado. Revigora a alma, o nosso corpo precisa de descanso e Deus já sabia disso, por isso nos presenteou com essa dádiva que é o sábado. Eu não sei vocês, mas eu já começo a segunda-feira pensando no sábado, né? Porque eu acho que assim, nós somos programados para isso, né? Assim como a Miriam falou, quando chega na sexta-feira já dá aquele alívio, porque você sabe que no outro dia você tem um dia de descanso. Isso é muito importante para a nossa saúde mental e física. Isso é verdade. E é bem isso aí, eu brinco até com o Ricardo. Às vezes quando eu acordo eu falo, sexta-feira, como coisa, não sei o que lá. Aí ele fala, nossa, é sexta-feira, tem tanta coisa pra fazer ainda. Aí eu falo, vamos meu filho, engata a quinta, é sexta-feira, vambora. E a lição de sábado, a parte escrita dela aqui, deixando um pouquinho a parte do verso, ela falou sobre a controvérsia, né? Que a lição falou sobre a controvérsia entre Jesus e os fariseus. Que foi o período todo da vida de Jesus aqui, teve essa controvérsia todo o tempo. E já juntando aqui, já que a gente vai... Não falamos dias, mas falamos temas, né? Certo. Curando um paralítico. Essa já começa já com uma das controvérsias para Jesus, que Jesus vai e pergunta para os fariseus, o que é mais fácil? Você perdoar os pecados ou curar? Sabe o que eu acho interessante também? Que no decorrer de todo o evangelho, o tempo inteiro os fariseus estavam tentando pegar Jesus em alguma coisa. O tempo inteiro eles estavam tentando encontrar uma situação para descredibilizar tudo que Jesus fazia. E ao mesmo tempo, eu me coloco nessa história e falo, gente, ele lia pensamentos. Porque Jesus começa a perguntar, o que é mais fácil? Curar uma pessoa ou perdoar pecados? Porque ele já estava lendo o que estava na mente dos fariseus. Ele sabia o que eles estavam pensando. Se eu estivesse na hora, eu falasse, eu não posso pensar nada disso, porque ele sabia, ele sondava o coração. E mesmo ele sondando, e mesmo ele trazendo, olha, eu estou curando no sábado, e estou perdoando pecados e fazendo todas essas obras, porque é o objetivo, eu vim para isso. No decorrer da lição nós trataremos sobre essa questão. Mas ele fala, como você mesmo disse,
É mais fácil curar ou perdoar pecados. E aí, como eles não tinham como responder, porque eles se colocariam em uma situação muito desafiadora, respondendo a Jesus, eles acabam silenciando, os pensamentos continuavam. Jesus estava lendo tudo. Eles não falam nada. Aí Jesus fala, beleza, então vamos ver como vai funcionar. Eu perdoo pecados e ainda reafirmo o que eu fiz. Vai, levanta e anda. Pois é, porque eles não poderiam fazer nenhum outro. Porque não tinha como. E aí que entra a parte da questão ali dos fariseus, que é a hipocrisia que eles viviam versus o cristianismo real. Porque estava em choque ali naquela situação. Naquela época, né? E é interessante também de que... eu anotei um comentário aqui. O amor ao próximo deve estar acompanhado da santidade diante de Deus. De outra forma, não é amor cristão. Eita. Exato. eu achei muito pesado isso, mas ele é muito verdadeiro. Porque a gente fala muito fácil e muitas vezes de que a gente ama o próximo, de que a gente ajuda e tudo mais, mas a gente não faz nada disso. E antes, que o Gui já tá olhando o que ele quer falar, mas antes eu queria ler um verso com vocês. Olha, eu saindo aqui do microfone, já ele me esculhamba. Tiago 1:27. Ele fala assim, que já que eu tô, né, mostrando como a gente brinca, nas caixas dadas do tio Paulo, vamos nas caixas dadas do tio Tiago. Ó, Tiago 1:26 e 27 diz assim, na minha Bíblia versão, que é a mensagem. Qualquer um que se considere religioso e fala demais está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Religião de verdade que agrada a Deus, o Pai, é esta. Cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem e não entrem no esquema da corrupção do mundo sem Deus. Agora sim, comentem. Eu só vou puxar o gancho aqui, que em Miqueias 6, verso 8, a parte B diz assim: pratiquem a justiça, amem a fidelidade e andem humildemente com o Senhor. Essa é a religião que Ele espera de nós. Que calha perfeitamente com o que você leu em Tiago. Exatamente. Gui, vai, depois eu comento. Eu acho que assim, né? Às vezes nós falamos muitos e deixamos de fazer, fazemos pouco, né? Através das nossas ações, né? Que nós demonstramos que amamos o próximo de verdade. Isso é verdade. Porque muitas das vezes nós amamos o próximo, mas nós não queremos que ele esteja melhor que nós. E esse é o fato, né? Que o que acontece? Se aquela pessoa que está próxima de mim está melhor que eu, ela está tudo bem. Às vezes ela está mais necessitada que eu e eu não consigo enxergar isso. Essa é uma cegueira espiritual, né? Isso é verdade. Então, é isso que é o fato, né? Através das nossas ações, devemos mostrar realmente que amamos o próximo. Assim como nós amamos a nós mesmos. É interessante que nós amamos o próximo até o momento em que eu não tenho que me envolver com o próximo. Em vivenciar e experienciar as lutas daquela pessoa, ser um ombro amigo para ouvir, me envolver. E o Evangelho trata muito sobre isso, é o envolvimento. Eu só vou saber das tuas necessidades, quando existe essa comunhão, esse envolvimento. Falar, poxa vida, olha, percebi que é fulano de tal que está passando por isso. Vou estender a minha mão, vou ser um ombro amigo. Mas a gente não quer se envolver, porque quando nós nos envolvemos, nós temos que entregar tempo, verdadeiramente aceitar os defeitos da pessoa e ainda assim, apesar de permanecer como amigo, ajudando, e a gente não quer se envolver. Mas o Evangelho, o cristianismo de Cristo é isso, porque ele se envolvia com a multidão. Ele estava no meio, ele estava buscando perceber quais eram as necessidades das pessoas que estavam à sua volta para sanar as dificuldades delas. Só que nós não queremos, porque não é cômodo, nos incomoda. Eu tenho que abrir mão de coisas que eu quero para ajudar o outro, e eu muitas vezes não estou disposta a isso. É por isso que Cristo é o maior exemplo, né? Ele saiu da sua zona de conforto. Total. Ele deixou todo o seu poder no céu para ver de perto as nossas necessidades. E assim nós devemos fazer também. Sair da nossa zona de conforto para ver realmente o que o nosso próximo necessita. E um comentarista fala sobre Tiago 1:27 o seguinte, de que Tiago 1:27, aquele verso, não é a única definição de religião, mas ela é uma declaração de que é melhor
ajudar aos próximos, de que isso está mais perto de ser um cristão verdadeiro, do que fazer atos de adoração exteriores. Porque é muito fácil. Hoje eu vou pregar na igreja. Hoje eu vou cantar na igreja. Tá, e aí vai recolher alimento pro sul? Não vai. Vai recolher alimento para ajudar a pessoa do seu lado? Também não vai. É muito fácil, que foi o que vocês comentaram, né? De sair da zona de conforto para fazer o que precisa ser feito. Não ficar lá esperando o mundo acontecendo enquanto você tá lá olhando. Tanto é que a gente pode pegar esse exemplo facilmente, que está em Marcos 2, que é dos amigos que ajudam aquele que estava paralítico. O paralítico não tinha como se movimentar e ir ao encontro de Jesus. Exatamente. E houve tanto um envolvimento por parte dos amigos que, ao perceberem que Jesus Cristo podia resolver o problema, eles se envolveram para sanar a dificuldade dele, buscaram encontrar o meio pelo qual isso poderia ocorrer e não se limitaram. Nós não conseguimos pela porta, não conseguimos pela janela. Calma aí, meu amigo. Tamo contigo aqui. Destelha aí. Ô, gente, era vergonhoso. Não, vamos pensar o seguinte. Pega a história. Se casas de hoje em dia já é um sacrifício você subir no telhadinho da casa. Imagina naquela época que não era telha cerâmica. Não tinha. E o medo de quebrar e todo mundo cair. Exatamente. E detalhe, estavam subindo um paralítico. Eles estavam, além deles terem tomado cuidado com eles tinham alguém pra tomar cuidado. Que não podia se mover, não podia fazer nada, podia até morrer. Mas Exato. Eles se envolveram, eles se doaram a ponto de, amigo, nós estamos com você nessa e vamos te ajudar. E aí acontece todo o milagre, mas foi necessário um envolvimento de alguém que estava melhor do que o paralítico, trazendo para versão ou para o lado espiritual. Às vezes nós vamos estar um pouquinho melhor que o nosso próximo e eu vou estar disposta a ajudar aquele que não está tão forte naquele momento na fé. Boa. Que é o evangelho. A gente enxerga, né? Que amor ousado, né? Que eles tiveram, né? Ali, praticamente, eles foram também um imitador de Cristo. Claro. Porque para fazer esse sacrifício, assim como a gente estava comentando assim, hoje é um peso a gente fazer coisas simples para ajudar o nosso próximo, né? E eles se desdobraram ali para levar aquela pessoa até Cristo, né? Que exemplo que fica para cada um de nós, né? E é interessante de que a cura do paralítico, ela não foi só uma prova do poder do Senhor em perdoar os pecados. Mas ela, além disso, no fato de Jesus ter perdoado os pecados, mostrou a tamanha divindade de Jesus. O tamanho do poder que ele tinha para poder fazer as coisas. Eu não sei se vocês já se pegaram uma situação parecida com essa, de terem cometido um pecado, como qualquer um de nós somos fadados a isso pela natureza humana. E aquilo ficar te amargurando e você não ter coragem de se chegar perto de Jesus e falar assim, Deus me perdoa porque eu pisei na bola. Mas aquilo vai tomando conta do seu ser, parece que o dia não flui, aquele peso, a consciência o tempo inteiro te acusando. Mas aí quando você fala, não, realmente eu não posso mais, deixa eu pedir perdão. Dá um alívio, dá uma paz. Você pode não estar tão bem fisicamente, mas a sua mente, ela está liberta. E acho que foi isso que o paralítico foi buscar, de fato. Perdão pelos pecados. Ele já estava condicionado àquela situação. Se ele recebesse a cura ou não, vamos assim dizer, beleza. O que ele queria mesmo era a cura da alma. Exatamente. Porque muitas vezes o que nós mais necessitamos é a cura da alma. Perdão, liberar perdão, receber perdão. E quando ele recebe o perdão do Todo-Poderoso, eu tenho pra mim, tipo assim, cara, eu posso até ficar aqui, mas uau... Eu sou livre, existe liberdade em mim. Exatamente. Mas aí Jesus fez a obra completa para a glória dele, cura e liberta. O meu pai fala bastante uma frase que é a seguinte: Satanás, ele ri com a gente, para depois rir da gente. Sem dúvida. E é bem interessante isso, porque veja, quando a gente tá, por exemplo, indo para alguns caminhos, cada um vai para um lado, então eu não vou citar vários exemplos aqui. Cada um tem o seu lugar que Satanás pega. Então, para quando você tá indo naquele caminho, você não, na maioria das vezes você não enxerga aonde que você tá indo. Você vai indo dando risada, beleza, nossa, aqui tá bom, aqui não sei o que lá. Só que depois, a hora que chegar lá na frente, que a coisa tá feia mesmo, aí sim, que aí Satanás começa a rir da gente. E ó, onde você chegou aí? Entendeu? Ellen White fala assim, sobre o quesito de você orar pedindo alguma bênção para Deus, e
o tempo de resposta de Deus é o tempo dele, é o tempo perfeito. E às vezes a gente pede cura de alguma coisa e essa cura não acontece. Às vezes a gente pede e essa cura acontece. Às vezes tem diversos tipos de oração. Só que Ellen White fala assim: em alguns casos de cura, Jesus não concedeu imediatamente a bênção buscada. No caso da lepra, todavia, tão depressa foi feito o apelo, e seguiu-se a promessa. Quando pedimos bênçãos terrestres a respeito da nossa oração, talvez seja retardada. Ou Deus nos dê outra coisa que não aquilo que pedimos. Não assim, porém, quando pedimos livramento do pecado. Ou seja, a resposta da oração de Deus para cura e para outras coisas da nossa vida, para outros bens terrestres, elas são respondidas de acordo com o tempo dele. Mas quando a gente pede, que foi o que a Miriam comentou, o perdão dos nossos pecados, ela é uma resposta instantânea. Que foi que Jesus falou, né? Que você pode ser limpo. Se você quiser, você pode ficar limpo. Sim. Eu vou puxar só um ganchinho quando Davi fala no Salmo 32, se não me engano: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo padeceu, eu sofri angustiado. Mas quando eu confessei os meus pecados, o Senhor me livrou, o Senhor me curou, o Senhor me perdoou. E quando entendemos o significado do perdão e o efeito que ele causa em nossas vidas, é extraordinário. E o paralítico experimentou as duas curas, tanto da alma quanto do corpo. E é interessante que, assim, pra gente experimentar o perdão, já pulando agora pra segunda, a gente precisa ser igual Levi Mateus, que é o nosso conhecido Mateus. Ele reconhecia que o que ele estava fazendo não estava certo, ele reconhecia que ele precisava mudar. Mas ele estava assim: eu sei, mas eu vou fazer o quê? Naquele dilema, né? Naquele contexto. Isso, exatamente. E aí, quando ele reconheceu de que ele precisava mudar, que Jesus passou e falou, vem, ele abandonou tudo e foi. E olha o que a gente tem de Mateus hoje. É interessante porque a gente vai, se a gente mergulhar um pouquinho na história, eu tento me colocar na situação e imaginar. A Bíblia nos diz que Levi Mateus, ele era rejeitado por todo mundo. Pelos irmãos da igreja, se fôssemos trazer para o nosso contexto religioso de hoje, se passasse na porta, esse aí não, nossa, ó o pecador. Então, assim, ele era estigmatizado. Ele não podia nem ir na igreja porque as pessoas já iriam olhar com olhar de julgamento, talvez nem aceitasse que ele entrasse porque ele era um ladrão. E a gente não quer associar a nossa imagem ao ladrão, vamos ser bem sinceros aqui. Só que na alma, no fundo do coração dele, existia algo que, se eu tiver uma chance, eu vou agarrar essa chance. E ele estava ouvindo sobre Jesus, não foi a primeira vez que ele ouviu sobre Jesus, não foi um cara aleatório que passou ali e falou, vem. Ele já estava escutando os milagres, que Jesus comia com pecadores, que Jesus se relacionava com prostitutas e transformava a vida. Então, acredito eu que nesse momento Levi Mateus pensou, se um dia eu me encontrar com esse cara, vai acontecer alguma coisa. E se ele me chamar, eu não vou perder a oportunidade, eu vou. E é tão incrível que quando Jesus passa, ele estava no posto de trabalho dele. Jesus fala, vem. Ele pensou, era isso que eu estava precisando, tô dentro. Os outros me rejeitaram. A religiosidade, o padrão da religiosidade me rejeitou, porque eu não estou de acordo com o padrão deles. Uhum. Mas o Todo-Poderoso viu o que existia dentro de mim e falou, vem comigo, tamo junto. Pelo comentário judaico, né? Conforme a lei na época, é como se um publicano entrasse no ambiente, tudo se tornaria imundo, né? Eles conseguiam enxergar que ele podia deixar tudo imundo onde ele estava, mas eles não conseguiam enxergar que Cristo, o ambiente que Cristo estava, podia ser purificado pelo poder de Deus. Então, isso é sobrenatural, né? Eu acho muito legal quando a gente aborda essa parte assim. Eles enxergavam que Levi Mateus era imundo por cobrar impostos, tudo, mas eles não enxergavam que o próprio Deus estava ali e podia mudar ele através do seu poder. E é interessante, voltando naquela questão, né, de comparação, a festa que aconteceu lá a festa de Levi, ela muito provavelmente, nenhum comentarista confirma, mas ela muito provavelmente foi em um dia de jejum. Porque eles tinham a regra lá de jejuar de segunda e de quinta. Então por exemplo, nossa, como que eles estão fazendo isso? Estão fazendo tudo isso no dia de jejum.
Foi mais uma das vezes porque os fariseus estavam só esperando onde Jesus deixava a caneta cair, pra eles ir lá pegar e falar, você deixou a caneta cair. Tipo assim, como pode ele não estar seguindo tradições, Exato. não está de acordo com o que nós dizemos que tem que ser o certo, que é o certo a ser feito, né? E Jesus Cristo vai quebrando os paradigmas e falando, olha, gente, é importante termos alguns dogmas, algumas doutrinas, mas isso não pode sobressair a obra que eu vim fazer, que é perdoar pecados, que é livrar, que é transformar, que é curar, que é libertar. Isso tem a sua validade, mas não pode ser maior do que a obra que eu vim para fazer, que é curar e salvar. E o apego dos fariseus, ele entra em contraste, ele entra em controvérsia com a graça libertadora de Jesus. Eles estavam só olhando para, por exemplo, quem era Levi. Eles estavam só olhando, por exemplo, para... eles não estão jejuando. E aqui, os próprios comentaristas do livro de Marcos falam de que Marcos é o único que demonstra a questão da situação. Que eles chegaram para Jesus e falaram, por que seus discípulos não jejuam? Foi uma acusação, assim, direta, sem nenhum detalhe. Só que eles não estavam olhando para todas as bênçãos, todas as coisas boas que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Eles ficaram presos só na questão das leis, só na questão da doutrina. Daquilo que você comentou lá, sobre as cerimônias e tudo mais, o que vai acontecendo. Exatamente. E a coisa mais importante para mim, que eu entendi como o resumo da lição de segunda, é de que o legalismo é a ruína da religião. Total. Porque se a gente for parar pra, por exemplo, chegou uma pessoa na igreja a primeira coisa que a gente vai olhar é a roupa que ela tá. Ela chegou uma pessoa na igreja com uma calça jeans lá, beleza, a gente já sabe que é visita. Na primeira vez que a pessoa vai, uns não vão nem cumprimentar, mas outros vão cumprimentar só porque ela é visita. É bem por aí que funciona o negócio. Só que, dá 2, 3 sábados, tem alguém falando pra pessoa que ela não pode mais ir de calça jeans na igreja. É isso que acontece. Eu já conversei com várias pessoas que aconteceu isso. E, você não pode ir de calça jeans e não pode nem de calça. Sabe? O legalismo é a ruína da religião. Eu posso ser mais incisiva? Deve. A religiosidade apegada a esse legalismo é como se fosse um câncer. Isso é verdade. Vai consumindo. E aí eu compactuo de uma fala de C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, que é um excelente livro, caso alguém queira ler um dia. Ele trata muito sobre isso. E eu vou só fazer um ganchinho, que é o que está no cerne da questão referente aos fariseus e aos mestres da lei. O orgulho deles era tão grande por eles serem a nação eleita, o povo escolhido, que tinha a promessa de Abraão e que eles tinham todos aqueles rituais, que tinham um santuário. Não estou tirando o peso que tinha, mas eles se apegavam tanto a isso, tanto a esse, nós somos os bons, que o orgulho havia tomado conta deles. E esse é o pior pecado que existe, porque eu vou me sentir superior. E quando eu me sinto superior, eu não tenho humildade para reconhecer quem de fato eu sou e quem Deus é. E aí eu começo a julgar o irmão que está com a roupa tal, o fulano que está com a unha pintada de tal, o irmão que está usando uma joia. E aí eu vou querer colocar no meu padrão, baseado na religiosidade que eu criei, nos paradigmas e nos dogmas que eu criei, para dizer, esse pode. Esse não pode, porque não está de acordo com o padrão de religiosidade que eu estabeleci. E Jesus vem e quebra. Porque, como você leu em Tiago, como eu li aqui, o que Deus quer de nós? Humildade, ajude aos pobres. Esse é o verdadeiro evangelho. Paulo fala, se você não tiver amor, não vai valer de nada. Os fariseus estavam tão preocupados com a lei, com a doutrina, com a religiosidade que escraviza e torna um peso, que não se atentaram para a leveza da graça do Senhor Jesus eu estou aqui para mostrar uma nova versão do cristianismo, uma nova versão da religião, do que é a graça. Vocês precisam entender isso. Então, às vezes nós queremos culpar ou olhamos meio de canto de olho para a prostituta, dando um exemplo aqui, mas esquecemos que existem pecados piores que estão afagados dentro de nós, só que não são expostos. Mas o Senhor lê até pensamentos. Então, é até pior, na verdade, porque aí disfarça fingindo que eles não existem, mas na verdade eles estão ali. E Jesus fala, vocês são sepulcros caiados, vocês são podres por dentro. Exatamente. Vocês louvam com os lábios, mas vocês estão longe de mim. Eu quero que vocês
entendam, e essa é a controvérsia, né? É. Eu sou tão bom religioso, mas estou tão distante do verdadeiro cristianismo. É o paradoxo. Que foi o que a última parte da lição falou aqui, ó, de segunda. Os métodos daqueles mestres haviam se tornado bastante deturpados. E mesmo a verdadeira religião pode ser transformada em trevas se as pessoas não ficarem atentas. E aí eu te pergunto, temos nós sido fariseus hoje em dia? Muitas vezes. Sim, é como que o orgulho, né? Ele faz com que a gente perca a humildade, né? Total. Então a gente fala, começa a criar aquele orgulho, assim como Satanás fez no céu, né? Colocou o orgulho no seu coração, né? E Jesus, vendo toda aquela situação, ele inverteu, né? Ele falou assim, quem precisa de médico são os doentes. Eu vim para os doentes espiritualmente, né? E trazendo hoje para os nossos dias, né? E nós, sendo cristão, espelhando a imagem de Cristo, temos levado a Cristo também aos doentes espiritualmente? E aí, nós chegamos na outra parte, que é Senhor do Sábado. E mais uma vez, o que aconteceu? Jesus foi e, entre aspas, cometeu a terceira desobediência ao sábado, aos olhos dos fariseus. Aos olhos críticos dos fariseus, né? Por quê? Porque tinha fariseu por toda parte só esperando Jesus, entre aspas, escorregar. Eles estavam na espreita, né? Exatamente. E Jesus, naquela situação lá no templo, ele só tinha duas opções, que eram as opções que um judeu tinha, né? Se alguém pedisse ajuda pra ele, ou ele ajudava, ou ele apedrejava. Ele não podia simplesmente ir embora, ele tinha que fazer alguma coisa. Então ele tinha que ser um juiz, todo judeu, né? Tinha que ser um juiz naquela época e falar, posso ou não posso, vou ou não vou. E aí Jesus faz a pergunta do que ele poderia fazer. Vai, Gui. Pode falar. Eu acho interessante porque o tempo inteiro Jesus estava sendo colocado à prova pelos judeus. Sim. Eles tentavam de todas as formas encontrar um meio para ferrar com Jesus. E aí, eu não sei se estou na sequência, eu vou pegando todas as histórias que estão envolvendo a lição, que ele pergunta, é certo curar no sábado? Eu devo fazer isso ou não? E aí os judeus, eles ficavam, tipo assim, se eu responder é certo, ele vai perguntar, então por que vocês estão me julgando? Mas se eu responder é errado, eles falam, mas a lei fala, a palavra de Deus fala que nós temos que fazer o bem. Então, Jesus também jogava essas perguntas para eles, porque eles não tinham respostas. E Jesus chegava, não, é certo fazer bem ao sábado. E já estou me adiantando, ele chama aquele homem da mão atrofiada, chama para o meio, para mostrar, e fala assim, e aí, é certo fazer bem no sábado? E eu penso que Jesus, ele é bem articulado, ele falava, olha, interessante, né? Se você tem um animal, tem um bem, se sua casa está pegando fogo, se acontece algum imprevisto, você não vai fazer nada, vai deixar passar o sábado para depois tomar uma providência? E ele sabia que os judeus eram assim, para ajudar o irmão aqui, hoje eu não posso, mas para as minhas necessidades, se eu precisar, é válido, eu posso. Se o meu animalzinho cair, se o meu carro quebrar, se acabar o combustível naquela situação, se eu estiver sem comer, acontecer algum imprevisto, eu fiquei sem comida, pra mim eu posso, mas se aquele irmão, ou se alguma pessoa me pedir na rua, eu vou falar, eu não posso porque hoje é sábado. Olha a nossa hipocrisia. E Jesus, ele vai batendo de frente com a hipocrisia do povo daquela época. Para ajudar um servo, uma criatura amada por Deus, vocês dizem que é pecado. Existem 39 regras. Eu não posso nem cuspir no chão, porque se eu cuspo, pego uma semente, nasce uma planta, eu estou trabalhando. Mas para ajudar um filho de Abraão, um servo de Deus, é pecado? E aí os fariseus ficavam numa situação muito difícil, né? Porque eles não tinham para onde correr, porque Jesus tinha razão. Hoje, né, a gente costuma muito apontar o pecado do próximo, né? Nós olhamos muito para o próximo de forma com julgamento, né? Mas muitas das vezes nós olhamos e deixamos de olhar para nós mesmos. Estou falando por mim mesmo, né? Muitas das vezes a gente olha para as pessoas nossa em volta querendo apontar o pecado sem saber que automaticamente estamos pecando. Porque aqui a lição vem falando, né?
aqueles críticos, eles estavam procurando ver que Jesus cometesse um erro, que Jesus cometesse um pecado, mas automaticamente eles já estavam pecando, porque eles estavam tramando a morte de Cristo, né? Já estavam ali só olhando para ver o que ia acontecer. E é interessante também ressaltar, e a própria lição falou isso, de que existia sim a controvérsia sobre a guarda do sábado, mas não tinha a controvérsia sobre o dia que deveriam ser guardados. Como deveria ser feito, né? Isso. Tinha sim um exagero por parte deles, não acredito que não seja um exagero, mas uma deturpação do que era o sábado. E o bispo Riley fala o seguinte: a prosperidade nacional e o crescimento pessoal na graça está intimamente ligado à manutenção do Santo Sábado. Sem dúvidas. Com o passar dos tempos, a gente cede em alguma coisa no sábado, para na outra semana a gente fala, não vou. Pá, cedeu de novo. Cede em uma outra coisa, e quando a gente percebe, Satanás vem colocando pouquinhas coisas, para no final ter uma coisa gigante. Cuidado com as raposinhas, né? Exatamente. Você não para de um sábado, de um dia para o outro, sem, por exemplo, não indo mais na igreja, deixando de ler a Bíblia. Você não para de uma hora para outra. Isso começa com, esqueci a minha Bíblia em casa hoje. Eu não preciso levar a Bíblia, estão passando o versículo no telão. Eu não preciso... hoje é o fulano que prega, eu não vou pregar. Eu não vou na igreja. Então é gradativo isso. E quando a gente menos espera, Satanás puxa o tapete, a gente caiu e ele está rindo da gente. E assim como a Maísa está falando, Satanás usa suas artimanhas para quê? Para que a gente venha fazendo isso aos poucos, transgredindo o sábado, para que quando chegue no futuro e entre a lei dominical... nós acharmos, né, que isso é normal. Tá tudo bem. Aceitar as coisas erradas, aí transgredir o sábado. Então, essa artimanha dele que vai colocando aos poucos no nosso meio, né, para transgredir o sábado. E a pouco nós vamos transgredindo. E quando nós vemos, é assim como a Maísa já falou, o tapete já foi puxado, né? Exatamente. E aí nós vamos para a parte da história, continuando dando sequência ali. Agora nós vamos para Marcos 3, que Marcos 3 começa a contar ali são dois momentos, na verdade, né? Acredito que a gente pode juntar a quarta e quinta com parte 1 e parte 2, que assim fica melhor os comentários e a ideia. Que é justamente aquele momento em que os fariseus acusaram Jesus de estar possuído por Beelzebu. Os parentes de Jesus achavam que Jesus estava louco, estava fora de si. E tinha Jesus, que tinha que lidar com esses dois grupos de pessoas, enquanto ao mesmo tempo ele pregava para as outras pessoas que queriam ouvir sobre ele. Sobre ele não, sobre ele e o reino dos céus. Que situação. Pode falar. Eu acho interessante, a gente está até comentando sobre isso antes de entrarmos no ar para gravar, que Jesus tinha um propósito muito bem estabelecido. Sim. Ele sabia qual era o motivo pelo qual ele estava aqui. E nada iria impedir que esse propósito fosse alcançado, acontecesse. Então ele vai contra os fariseus, contra o sistema da época, que estava pervertido, totalmente fora do padrão que Jesus havia estabelecido. Então ele vai contra isso, e já é uma carga emocional muito grande bater de frente com o sistema. E ainda mais, a família que deveria apoiar fala, não, realmente, ele não está normal, gente, não pode. Ele está fora de si. Vão trazer ele para a realidade? Ele não teve apoio nem da própria família para o cumprimento do propósito. Mas ele estava muito bem alicerçado o motivo pelo qual ele veio, curar, libertar e salvar. E é exatamente isso, porque, por exemplo, tinha um grupo descendo de Jerusalém para Cafarnaum, que era um grupo dos fariseus. Tinha outro grupo de Nazaré para Cafarnaum, que era o grupo da sua família. E por mais que o propósito da família ali não era querer derrubar Jesus ou alguma coisa assim, não, eles queriam cuidar de Jesus. Era um propósito bom, era bom, só que o que não era o momento. Sim, e tanto é que a lição deixa bem frisado isso, que Jesus, ele consegue ter essa expertise e faz o seguinte, olha, meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do Pai, que estão alinhados com o propósito que eu tenho e que eles sabem para que eu vim. Então, estes são os meus familiares, não só o de sangue. Parece ser muito duro ouvir isso. É dolorido, nossa. Mas se nós trouxermos para a nossa realidade nos dias atuais,
não é tão diferente assim. Nós amamos os nossos e que bom por isso. Mas até que ponto eu estou disposta a amar a Jesus mais do que a minha família e falar: a minha vontade, o meu desejo é fazer a vontade do Pai, é seguir o propósito de Jesus para a minha vida. Mesmo que a minha família discorde, mesmo que ela não compactue com tudo que eu acredito, eu os respeito e eu os amo. Mas a despeito disso, eu vou cumprir a vontade de Deus. Eu acho interessante, né? Que eu costumo dizer, né? Satanás lá no céu, ele colocou o caráter de Deus em xeque, sabendo que Deus era o criador do xadrez. Por isso que é isso que eu acho muito legal, porque quando a gente vem estudando a lição, a gente vê e como o caráter de Deus é revelado a cada instante, a cada momento, né? Como Cristo, ele sabe lidar com as situações, o tanto que ele fala, né? Assim como a Miriam comentou. Minha família são aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. E eu acho impressionante isso, porque Cristo, ele já falava, um exemplo, ele colocava o que ele tinha para falar, já dando nos outros, né? Já puxando a orelha dos outros. E isso é muito legal. Então, isso me impressiona nessa parte. E é interessante a pergunta 7. A gente não falou de nenhuma das perguntas da lição, mas a 7... ela é um preguinho interessante. Qual o pecado imperdoável? E o que isso significa? Vai, Gui. O pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, né? Que consiste em atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo, né? É isso que a lição vem falando. Exatamente. Pode falar. Eu acho interessante que é necessário que estejamos conectados com Deus para discernirmos, porque senão nós iremos fazer igual aos fariseus. Os milagres estão acontecendo, Deus está se revelando, e por conta do nosso orgulho de não estar de acordo com o padrão que nós estabelecemos de como Deus deveria se manifestar, isso é coisa do diabo. E voltando ali só para aquela questão da família, a própria lição aqui na quinta-feira falou isso, e eu queria falar essas duas partes. A primeira dela é de que naquele momento a família de Jesus não estava em harmonia com a vontade de Deus. E por mais que seja duro aquela frase de que Jesus falou que meus irmãos e minha mãe tá aqui. Eles estão aqui. Não estão em outro lugar. Estão aqui na minha frente me ouvindo. Por mais que seja duro ouvir isso, ele tinha que falar, porque senão ele estava indo contra a própria Bíblia, o que ele inspirou para ser falado, de que se alguém ente querido, algum familiar seu não está concordando, então deixa e vai. Segue nesse pensamento. E aqui, o último parágrafo falou muitas vezes ao longo da história: os cristãos se viram alienados aos seus próprios parentes. É uma experiência bastante difícil, e esse texto de Marcos revela que Jesus passou pelo mesmo problema. Ele compreende essa situação e pode confortar aqueles que se sentem aqueles que sentem esse isolamento doloroso. E assim, por exemplo, eu tenho certeza que se a gente for parar para pensar, a gente conhece pelo menos 5, 10 pessoas de que, não estou falando que elas, na mesma situação de Jesus aqui, por exemplo, de que elas... os seus parentes não vão ser salvos, nada disso. Mas eu tô falando que, por exemplo, é um adventista sozinho em casa, ou alguém que acredita da mesma forma na Bíblia. E isso é sofrido para a família. Por exemplo, para um pai ver os seus filhos que não concordam com a mesma forma. Mas o que Jesus falou é assim: vai, faz a sua parte, que Deus sabe de tudo que ele está fazendo. Sem dúvidas. Não tem sombra de dúvida de que as controvérsias de que Jesus passou contra os fariseus, entre todos esses vários momentos que teve, foi justamente para isso, para mostrar de que Jesus, ele está sempre à frente de tudo, que Jesus sabe tudo, e como a Miriam falou, Jesus sabia o que os fariseus estavam pensando. Então ele sabia de tudo que estava acontecendo ali. E aí, uma outra coisa que eu queria falar é sobre os amigos versus os adversários. A gente viu na lição de segunda-feira de que os amigos do paralítico subiram com ele, se esforçaram para subir com ele lá no telhado e ajudar e resolver a situação. E os amigos de que Jesus tinha naquele momento, que era além dos parênteses, mas vamos falar dos fariseus, estavam só esperando Jesus cometer algum erro para poder atacar ele. Eles queriam matar mesmo. Exatamente. A Bíblia é clara em dizer, eles planejavam matar, porque ele ia contra tudo o que eles acreditavam, não o que Deus tinha estabelecido. Jesus veio para cumprir tudo o que o Senhor Deus tinha estabelecido.
mas por estarem em desacordo, por eles estarem perdendo vou usar o termo, popularidade, visibilidade, por serem confrontados com o pecado, o orgulho foi tão grande que o cegou de uma maneira tão extrema que eles não conseguiam ver a graça. E aí eles pecavam contra o Espírito Santo. Só vou voltar um pouquinho. Sim. Eles pecavam contra o Espírito Santo, porque eles estavam vendo a personificação da graça na frente deles. Mas o orgulho era insano, a ponto de falar, não, nós temos que matar ele, porque ele está atrapalhando a nossa religiosidade. A forma como nós trazemos e seguimos as coisas. Vamos dar um jeito nele? E aí eles começam a dizer que Jesus estava com o espírito de Satanás. E aí Jesus fala, uai, sem noção do que vocês estão falando. Como é que Satanás vai expulsar o próprio Satanás? Jesus começa a tentar confrontar para trazer a realidade, para que eles saíssem dessa cegueira. Mas eles estavam tão obstinados em se manter naquela religiosidade devastadora que eles colocavam sobre Jesus um peso de você é de Satanás, e rejeitavam o tempo inteiro o Espírito Santo escancaradamente, cometendo pecado contra o Espírito Santo e tantas outras coisas mais. E a gente tomando como exemplo essa parte, né, a gente pode fazer uma reflexão como Cristo passou por dificuldades. Às vezes a gente passa por poucas coisas e a gente já costuma reclamar, né? A gente reclama de tudo. Mas quando nós paramos para ver essa história e olhamos para Cristo, a gente vê tamanha dificuldade que Cristo enfrentou. Sim. E como ele foi persistente. Assim como nós devemos ser também persistentes no nosso dia a dia. E chegamos à parte das considerações finais. Já. Passa rápido. E quem quer começar com suas considerações finais sobre a lição de número 3, controvérsias? Calma, não briguem, um de cada vez. Eu penso o que mais chamou a minha atenção. Em que ponto eu estou da religiosidade? Será que eu estou mais parecida com os fariseus de colocar um monte de regra para dificultar as pessoas se aproximarem de Deus? Porque, em suma, é isso, a religiosidade me coloca numa situação de superioridade. E mostra um Deus que não existe. Mostra o Deus que eu criei pra mim, e que todas as pessoas precisam se encaixar nessa caixinha que eu criei de Deus. Ou eu estou me desconstruindo das ideias que foram impostas a mim, ou pela família, ou pela igreja, ou pelas experiências que eu vivi. Estou aberta a conhecer a graça de verdade e ter um olhar de amor e graça para com o próximo. Ou eu estou em cima da minha altivez e do meu orgulho, dizendo, não, eu sou mais crente porque eu faço isso. Eu sou mais crente porque eu faço aquilo. Onde eu estou? Eu estou mais parecida com um sepulcro caiado, ou estou mais parecida com uma seguidora, com um discípulo de Cristo? Acho que é a maior reflexão que eu faço. Onde eu estou na religiosidade? Eu estou no cristianismo puro e simples. Ela foi triste, né? Mas vamos lá. É isso aí mesmo que a Miriam ressaltou, né? Eu também acho assim também dessa forma. Será que eu estou sendo um imitador de Cristo, assim como os amigos do paralítico foram? Se disponibilizaram para levar ele até Cristo. Eu, como cristão, tenho espelhado a imagem de Cristo para o meu próximo. Tenho amado o meu próximo como a si mesmo. Então, é essa reflexão que eu quero deixar, né? A gente temos que olhar a todo tempo para nós mesmos e ver se a todo tempo nós estamos parecidos com Cristo, né? Isso é verdade. A minha, ela não é muito longa, mas foi o próprio título da lição. Eu acho que essa lição controvérsias vai ficar marcada para mim, igual foi algumas para trás dos crisóis, né? Todo mundo ficou marcada com os crisóis. A palavra é diferente que ficou marcada. E a minha consideração final é de que nós não sejamos autores de controvérsias com Jesus. A gente precisa, ao invés de ser autores de controvérsias, precisamos ser clones de Jesus. Uau. Igual Paulo fala, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então, Paulo falou com firmeza, pode me copiar, seja igual eu sou, porque eu copio a Cristo. Então, a gente, infelizmente, não temos tido autoridade para falar isso. Sem dúvidas. Então, que Cristo nos auxilie, nos dê sabedoria, para que ao invés de ser autores de controvérsias, nós possamos ser autores de levar a mensagem de Deus para todas as pessoas que precisam. Trazer a leveza da graça.
E esse foi o nosso estudo da lição. E até a próxima. Até mais.